Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CFC 2X. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema muito legal, commodity. O que os CFCs têm a ver com isso? Um assunto bem interessante, né, Luísa? Exatamente. Aliás, você sabe o que é commodity? Já vamos explicar. E olha só, nós queremos explicar o que é CFC 2X. Afinal, Luísa, o que é CFC 2X? O CFC 2X é para ajudar os CFCs a dobrarem o seu faturamento em até 12 meses. Então, através desse projeto, nós ajudamos CFCs a dobrarem o seu faturamento no prazo de até 12 meses. 12 meses. Exatamente. Dito isso, a gente precisa já fazer um convite, né? Exatamente, é isso que eu ia comentar. Então vai lá, faça o convite. Então, se você está curtindo esse conteúdo, está gostando do que a gente está falando aqui, te interessa o tema, os temas, até inclusive dá uma olhada no vídeo anterior, acho que vai fazer bastante sentido aí para você, que a gente comentou sobre a questão da regulamentação versus o livre mercado, né, Mark? Exatamente. Então, a gente tem aqui as redes sociais, não só no YouTube, mas também no Instagram, que é a página da Mais Trânsito, né? Que a gente inclusive, né? Patrocinado pela Mais Trânsito, tem uma escola especialista em trânsito. Então, para você estar acompanhando mais conteúdos como esse, nos segue nas redes sociais e também curte, interage, para que a rede social entenda que você realmente quer ter mais conteúdos como este, tá bom? Outra coisa, a gente está com um grupo fechado, né? Em que a gente só passa os materiais do tema CFC 2X para vocês. Não tem discussão, não tem incomodação. É simplesmente para você ter esse direcionamento, saber quando vai acontecer também os próximos eventos, conteúdos. A gente já está pensando também em abrir lives de perguntas e respostas, né, Mark? Exatamente. Que o pessoal também interaja com a gente, para que a gente não fique aqui também sozinho, né? Exatamente, a gente compreender aí a dor, né, do pessoal, apesar que a Mais Trânsito, Luísa, de repente o pessoal não sabe, a Mais Trânsito é uma escola que forma, por exemplo, gestores de autoescolas, gestores de CFCs, instrutores de trânsito também, que trabalham na área de ensino, né? Então, a Mais Trânsito é uma escola que tem tudo a ver com o CFC. Aliás, nós vivenciamos diariamente esse mundo de CFC, né? Exatamente. E aí eu quero saber mais. E aí, Luísa? Quem é você? Eu sou Luísa Castro, administradora de empresas de formação, larga aí experiência na área de tecnologia, né, gestão. Você falou que é administradora na área de formação. Não, o pessoal vai confundir com formação de condutor. Eu sou administradora de empresas mesmo, né, puramente. E na realidade tenho várias especialidades voltadas para a área de gestão, porque eu atuei em empresas de tecnologia durante muitos anos aí, então pude acompanhar todo esse processo voltado para o mercado. Também atuei forte na área de seguros aí, para também me desenvolver na área de digamos, comercial também, né? E agora mais voltada para a área de marketing e desenvolvimento, por causa dos meus últimos cursos aí, especializações, como você acha melhor chamar. Método CIS, Mastermind, também Conexão de Mentes, do Napoleão Hill aí, inclusive, que eu indico que você também acompanhe materiais como esse. E você, Mark, conta um pouquinho quem é você, qual que é o teu mercado, qual a tua especialidade e tudo mais. Bem, eu sou Mark Lago, de repente se você não me conhece, eu atuo nesse setor de trânsito, na verdade, né, nessa área de ensino, há um bom tempo, mais de 22 anos, e às vezes a gente fala assim, 22 anos, tem gente que fala 30 anos, né, 40 anos, tem gente que fala... Eu já tive aqui na formação, na atualização de instrutores, uma instrutora que atuava no mercado há mais de 45 anos. Nossa! Eu tive a oportunidade de ter ela como cliente aqui, na Mais Trânsito, onde ela atua mais de 45 anos, né? Que legal. Tive também dentro daqui da entidade Mais Trânsito, uma dona de autoescola que também faz mais de 40 anos que ela fundou a autoescola dela, né? Então a gente olha assim e fala, bom, tanto tempo. Mas esse mercado que muda constantemente, esse mundo que tem mudado constantemente, essa questão às vezes de você falar tempo, né? Às vezes não significa muito. Mas afinal eu tenho 22 anos que eu atuo nessa área como instrutor de trânsito, dono de autoescola, também tive a oportunidade de ser presidente de associações, uma estadual e uma nacional. Tive a oportunidade de estar numa discussão, na época
eu era o presidente da Abralta, onde a gente desenvolveu um projeto que hoje está tramitando Câmara Temática, está tramitando por aí, onde a gente discutiu um novo modelo de formação de condutores com uma galera muito boa, gente muito legal lá, muitos empresários atuando ali, com outra entidade também, o Inacenfor. Em 2019 nós tivemos também com as discussões juntamente com alguns sindicatos, FENEALTO, enfim, toda essa galera boa que tem feito um ótimo trabalho, viu? Ela tem feito um ótimo trabalho na sua esfera de atuação, lógico, nessa área de regulamentação, discussão política, etc. E já falou sobre esse conteúdo também, não vou falar. Também sou fundador aqui da Mais Trânsito e hoje nós desenvolvemos vários projetos aqui dentro e iniciando esse projeto, né? O CFC2X, focado exatamente em ajudar os empresários de autoescola a faturarem duas vezes o dobro, né? Na verdade, o dobro num prazo em até 12 meses, né? Não é passar de 12 meses, em até 12 meses dobrar o seu faturamento. Tá preparado? E se você é empresário de autoescola e ainda não disse sim ao nosso desafio de você dobrar o seu faturamento num prazo de 12 meses, né? Então eu já te convido aí para esse desafio. Exatamente. E aí, bora pro conteúdo? Bora pro conteúdo. E aí, afinal, commodity. O que o CFC, afinal, Luísa, você está vendo, você que tem estudado esse mercado aqui juntamente com a gente, tem olhado, a gente tem discutido, tem visto muitos erros, alguns acertos, enfim, mas a gente vê muita oportunidade nesse mercado, é um mercado bilionário, o mercado hoje de formação de condutores, ele é um mercado bilionário, né? Enfim, e o que você está vendo e o que você hoje enxerga, por exemplo, que relacione commodity com o mercado de CFC? Bom, primeiro ponto, né? O que é um commodity? Né? Vamos partir de uma definição aí, para a gente ter um ponto de partida e ter uma contextualização, né, do ponto de partida até onde a gente quer chegar. Então vamos lá. Commodity, né, em sua definição aí literal, tanto dos livros quanto se você digitar aí no Google, você vai ver que é um produto que ele é mais padrão, né? Ele é, digamos, feijão. Ele é o feijão em qualquer lugar do mundo, petróleo, ferro. Petróleo é petróleo em qualquer lugar. Exatamente, né? qualquer lugar do mundo. Ferro em qualquer lugar. Né? Tem algumas particularidades, mas no final tudo é igual, né? Ele cumpre o seu objetivo. Vamos dizer assim que ele não tem um beneficiamento. Por exemplo, a China quer comprar soja. Aí ele vem aqui pro Brasil e fala, Brasil, eu quero comprar soja. Argentina, eu quero comprar soja. O fulano o que faz ele definir aí no final aonde ele vai comprar? O preço. O preço. Exatamente. Então, se você tem essa questão digamos assim, da questão do preço, né, que vai determinar o que vai ser comprado, ela simplesmente compra. E o que essa China vai fazer, né? Ela vai beneficiar esse produto para tornar ele ter mais valor lá na frente. Ou até mesmo para garantir sua segurança alimentar, né? Também. Porque a China é muito grande. Mas a gente não vai falar aqui sobre comércio externo, a gente não vai falar sobre geopolítica, nada. Não, foi só uma pequena definição pra gente entender. Não, já é pra. Né, ele vai falar, de repente o dono de autoescola que tá aí assistindo vai falar assim, cara, mas eu vim aqui pra falar sobre o meu mercado de autoescola, agora ele tá falando sobre compra de China. É verdade. Mas o que a gente quer deixar bem claro pra você é que no final, quem tá comprando uma commodity, ele vai buscar sempre o preço, porque ele enxerga tudo o quê? Como padrão. Como padrão. Então, quando eu falo de commodity, comparando, digamos, o mercado de commodities com o dos CFCs, eu estou falando que geralmente ele é mais padronizado. Exatamente. Né? Então, qual que é o objetivo geral que, se você pegar um leigo, né, que está tentando que quer tirar a carteira de motorista, virou aí os 18 anos, tá sonhando em tirar sua carteira de motorista para poder dirigir e sair por aí de carro. O que ele imagina? Ele imagina que ele só precisa de uma carteira de motorista, que é aquele documento, correto? Entretanto, não é bem assim, ele precisa. Quando a gente vê hoje os números, né, de pessoas que saem dos CFCs sem capacidade de dirigir, e a gente começa a perceber o problema de uma pessoa passar por uma formação de condutores e não aprender a dirigir de verdade, né? A questão de baixa estima, ela se sente desvalorizado.
Muitos vão para um quadro de medo psicológico, patológico, Exato. fobia, né? E tudo por quê? Porque ela passou pela formação e não aprendeu a dirigir. Ela conseguiu uma habilitação, mas não aprendeu a dirigir. Então, Luísa, o que a gente está vendo, né? Você está falando sobre essa questão do commodity. O que a gente percebe é que o mercado hoje, ela olha para os CFCs e elas não vê muita diferenciação. Às vezes um carrinho mais novo, de repente uma fachada melhor, mas no final, o que ela percebe, o que ela enxerga é que o CFC lá do bairro da minha casa ou do centro, todo ele vai me levar o quê? Ao documento. Exatamente. Mas ela não vê diferenciação. Exatamente. Inclusive, isso aconteceu comigo há vários anos. Boa você contar a tua experiência. Né? Então, assim, por exemplo, eu, digamos, fui lá no CFC, 18 anos, toda, né, querendo tirar a carteira para poder dirigir, né? E eu fui lá, fiz as aulas teóricas, passei nos testes, chegou na parte prática, Mark, eu só fui passar no meu terceiro teste. Tá, mas aí a gente tá falando de commodity, tá falando de escolher a empresa. Exatamente, da você já escolha. tá indo lá no exame. Mas eu tô indo lá, Mas o que já vou fez você explicar por escolher quê. a autoescola? Aí eu peguei a CNH lá na frente e eu não consegui dirigir, digamos assim, logo de cara. Eu me senti, peguei o documento e não senti essa segurança, né? E lá, dando um passo atrás, Isso que quando eu fui tomar a decisão pela autoescola A, B, C ou D, foi basicamente procurando o melhor preço. Apenas isso. Porque você enxergava que, na verdade, o que você precisava era pegar habilitação. Exatamente. Um documento. Exatamente. Mas talvez pela crença de que ter habilitação significa dirigir. Exato. Exatamente por causa disso. Por isso que eu te contei Você a história. por isso que eu te contei a história toda. Do fim pro começo, né? Porque não faria sentido se eu não contasse de forma legal a história. Agora, então a gente pode dizer o seguinte, que o cliente ele tem a crença de que CNH é igual a dirigir. Exatamente. E na prática a gente está vendo aqui, principalmente através do segredo do volante, que não é assim. A gente está tendo uma amostragem muito grande para comprovar isso que a gente está falando. Exatamente. Então, assim, você pega uma amostra assim, de pessoas, uma quantidade de pessoas que é muito grande. Não é um ponto fora da curva que acontece. Ele está virando... Tem muitas pessoas que confundem tirar carteira com dirigir. E estão tendo o resultado de tirar a carteira, mas não estão tendo o resultado de dirigir. Ou seja, não estão indo para o trânsito com habilidade motora, capacidade de reação, noção de espaço, mínimos, né? Que dê a ele possibilidade de continuar na jornada de aprendizagem. Ou seja, Exato. É um problema, por exemplo, é um problema estrutural. Ou seja, é um problema metodológico. Isso, exatamente. Existem pequenas exceções de empresas, mas na maioria está entregando isso. Exatamente. E aí, quando o mercado ele não vê diferenciação, né? Por exemplo, tem a tua história de que foi lá tirar a carteira e não aprendeu a dirigir, teve que aprender a dirigir de verdade com alguém, e aí tem a experiência do outro, e isso acaba trazendo uma percepção para o mercado, que no final a autoescola só serve para habilitação. Vou lá, pego o meu documento, porque depois eu vou aprender a dirigir de verdade. Exatamente. E em muitos casos não aprendem a dirigir de verdade, né? Não. Aí vão para um quadro de medo, vão para outra coisa. Mas, então, Luísa, o que eu estou entendendo aqui do que você está falando é o seguinte, é que as pessoas hoje enxergam as autoescolas com uma commodity. Ou seja, autoescola aqui ou acolá, tudo é a mesma coisa. Exatamente. E o que vai fazer eu decidir por autoescola A ou autoescola B é o preço. Exatamente. E como sair disso? Boa pergunta, Mark. Exatamente. Como sair disso? Exatamente. Hoje o ponto é justamente esse. Como que eu vou me diferenciar diante desse mercado? Como que aqueles mercados que compram as nossas commodities fazem
para ganhar dinheiro com as nossas commodities? O que ele faz para ganhar dinheiro, afinal, depois lá na frente? Exatamente. Em primeiro lugar, como a gente já tinha comentado no vídeo anterior, é olhar para o mercado, né? Você não faz nada sem entender a necessidade do mercado e do teu cliente e entregar além das expectativas dele. Então, ele pode ter ido lá para pegar um documento, mas ele vai saindo dirigir e com excelência, né? Falando bem daquela autoescola. E para ela chegar nesse resultado, tem todo um processo, né, Mark? Aham. O que faz aquelas pessoas que compram aquela commodity pelo um preço e consegue pegar aquele produto e agregar valor e vender muito mais caro? É quando eles colocam valor. Quando eles beneficiam. Quando eles criam complexidade. Exatamente. Quando eles entregam algo para as pessoas, por exemplo, no caso da soja. Você compra lá um grão, mas você entrega o quê? Um suco de soja? Suco de soja. O que mais dá para fazer com soja? Nem sei. Um monte de coisa. Mas a questão é o seguinte, é que como que a commodity ela acaba saindo, ela se tornando algo de valor, ou seja, é quando é agregado valor nisso, é quando há complexidade, quando ele entrega, de repente, algo que o mercado está querendo, ou quando ele resolve um problema. Vamos para uma coisa mais fácil, por exemplo, vamos imaginar que o ferro ou algum material uma matéria-prima para fazer um carro é um commodity. Eu vou comprar o mais barato, eu vou procurar o mais barato, mas eu vou transformar num carro lá na frente. O carro vai resolver um problema bem maior. Exatamente. Então, a gente já tem um outro exemplo aí que a gente já tem uma visão um pouco melhor. Então, digamos assim, eu vejo só, vamos dizer assim, fazendo um quadro bem comparativo, assim, só para você entender um quadro mental. A gente está saindo de um ferro, né, digamos ali, de um commodity, que seriam o que as autoescolas hoje estão entregando, correto? E a gente vai passar por um processo ali em que a gente vai entregar um carro para eles, que é algo beneficiado, que passou por toda uma jornada para chegar algo de ao valor. Produto final, né? Algo de valor, que vai trazer um resultado para a pessoa e inclusive vai, digamos, muitas vezes trazer uma experiência maravilhosa para ela. Então, a questão é o seguinte, por exemplo, eu tô aqui num cenário onde todos olham para minha empresa da mesma maneira. Exato. Parece até aqueles emos, né? Lembra dos emos? Os emos todo mundo falava da mesma maneira, penteava o cabelo da mesma maneira, né? Exatamente. Era bem triste, não é? Nem sei se existe o emo de novo, mas existe o emo. Então, assim, como que você sai do mercado onde todo mundo te olha da mesma forma, né, para o mercado onde ele começa a ver de você uma diferenciação, algo beneficiado, algo que pode trazer valor, aonde ele está disposto a pagar mais caro? E aí é o que você falou, dentro do processo, ou seja, dentro por exemplo, da fabricação do carro, existe toda uma complexidade ali, valor que é colocado ali. Exatamente. E também ele vai entregar um produto que vai levar a pessoa a desempenhar uma determinada atividade para ela, de trabalho, de dinheiro, ou vai trazer para ela status, sei lá o que, né? Exatamente. Mas ela vai trazer um benefício ali. Com certeza. Então, para a autoescola hoje sair desse mercado de commodity, onde todos são iguais, onde ela só vai ficar brigando pelo preço, ela precisa beneficiar algo. E o que é o algo dela? É a formação, não é? Exatamente. Ela vai fazer com que a formação ela alcance o objetivo, que não é só documento, mas é dirigir, né, Mark? Você já viu as redes sociais das autoescolas? Você já segue alguma? Já dei uma olhadinha. A gente segue bastante autoescolas. Inclusive, você já deu uma olhadinha lá. Qual é a informação que sempre tem lá? Através da postagens deles? Pra tirar carteira, né? Mas qual tipo de postagem? Olha, eu já vi várias postagens já falando sobre valores, sobre a questão... Mas a maioria, que você até comentou comigo. Eu comentei? Sim. Agora eu não me lembro. Passei no exame. Você vê lá. É verdade. Isso tão sério. Esquecido. Pois é, mas assim, o que a gente vê nas postagens das autoescolas? Qual é a mensagem hoje?
Todas é igual. Foto de gente que passou no exame. Foto no Reels ali, né? No Stories. É assim que fala? Stories, Então, eu tô aprendendo inglês com ela. Então, assim, o que você vê é a mensagem de passei no exame. Todo mundo sempre faz a mesma postagem. E aqui também não é assim. Eu não estou falando para você, olha, a diferenciação que você vai ter da tua concorrente é postar outra coisa. Não é isso que eu tô falando. E nem que seja errado postar no Stories essas conquistas. Mas tem outras coisas que podem ser abordadas, digamos assim. Eu acho que é o seu posicionamento. E não é só isso, né? É a mensagem, qual que é? A mensagem de todas. Exatamente, a mensagem de todas que passou no exame que eu faço você passar no exame. Exato. É isso. Se você analisar hoje, se você pega, aí não sei se é o teu caso, você deve concordar comigo, e eu já estava analisando muito, né, quando eu estava dentro da minha autoescola também. Chegou um ponto que eu falava assim, cara, eu vendo CNH porque eu só falo de CNH. A minha vendedora só fala de CNH. E até eu tinha umas ainda que tinha uma cara de psicopata ainda. Já viu isso? Não, nada de errado com as meninas que trabalham nas vendas. Mas eu tinha uma que ela ficava assim, não, aqui você passa. Não, aqui você passa. Mas, peraí, a minha entidade é uma entidade de ensino. Por isso que se chama Centro de Formação de Condutores. E eu não falo nada do processo de ensino, eu não falo nada da complexidade que é de dirigir, eu não falo nada sobre questões metodológicas, eu não falo nada sobre a importância de se dirigir, que o que importa, né, juntamente com a CNH, é realmente a pessoa ter capacidade para dirigir. Eu não falo sobre o processo que não é simples aprender a dirigir. Eu não falo sobre os diferenciais da minha empresa, que tem de fato todo um processo metodológico que vai levar ela a dirigir de verdade. Eu não falo dos problemas que é não dirigir. E você também não explica, e também não explica para a pessoa, eu já vi você comentar diversas vezes, por exemplo, que cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizado, por N motivos. Exatamente. Correto? Esse é um detalhezinho, por exemplo, uma coisa que é muito comum, que a gente está vendo, né? Que é o problema do desenvolvimento motor. Né? Tem pessoas que lá na infância não brincam, por exemplo, agora, isso é um problema agora do mundo moderno. Nossa geração, né? Da geração dos nossos filhos. Da geração dos nossos filhos. Então, assim, não brinca muito, sempre no computador, celular, não joga bola, não faz esporte. Quando chega na fase adulta, tem uma limitação motora, tá? Perfeito. Tem uma deficiência, tem uma dificuldade maior de noção de espaço, tá? Por quê? Porque isso não foi desenvolvido na infância, na juventude. Quando chega na fase adulta, não é que isso é um problema grave, ele vai desenvolver, mas ele vai demorar mais, porque é uma área do cérebro que não foi desenvolvida. Exato. Então, cada um tem o seu tempo. Agora, hoje, você compreende isso? Você que é dono de autoescola, você compreende isso? Você compreende essa problemática? Como que você faz para resolver isso? Né? Dentro dessa situação, né, como que você faz para resolver? Quais são os seus processos? Qual é o seu processo de ensino? Eu vejo isso muito, Luísa. Às vezes eu vejo muito, às vezes não, eu vejo sempre, né? Às vezes lideranças nacionais, lideranças sindicais, patronais, é claro. Eu vejo assim, presidente de sindicato, associação. Eu vejo, por exemplo, presidente da Abrauto, né? Um colega, foi meu vice-presidente quando eu era o presidente. Fenealto, o presidente da Fenealto também, a sua diretoria. A diretoria da Abrauto também, sempre preocupado com essa questão do ensino. Olha, as autoescolas é a entidade de ensino. Ele sempre voltado a falar isso, olha, nós é entidade de ensino. E aí, o que nós vemos realmente dentro das entidades de ensino, que não se fala de ensino, não se fala de planejamento, não se fala de desenvolvimento metodológico, aprimoramento, né? Não se fala disso. Aliás,
desde quando eu me tornei instrutor, eu sempre quis melhorar essa questão metodológica, né? Eu, como instrutor, tentando fazer coisas novas e tal, sempre focado nessa questão do desenvolvimento de habilidades motoras, automatização e tal. Fui um estudioso, sou um estudioso disso, né? Desse processo de aprendizagem, principalmente essa questão metodológica. Sempre apontei os erros, né, dentro dos CFCs nossos, né? Até por isso que a gente fundou aqui a Mais Trânsito, para ajudar numa formação de uma nova geração de instrutores, com um pensamento diferente. E também no processo de atualização. Nós atualizamos também. Ano passado mesmo passaram bastante instrutores aqui que tiveram a oportunidade de atualizar. Eu falei muito sobre isso para essa galera, donos de autoescolas, instrutores, enfim. Nós falamos muito sobre a questão metodológica. E afinal, você ou o dono de autoescola estão melhorando a sua metodologia? Que inovação que você está trazendo metodológica? Você está buscando ensinar ou levar essa pessoa para o trânsito, ou você está só esperando, ou seja, você está querendo, o teu objetivo sempre é só levar para o exame? Você é uma entidade de ensino ou você é um facilitador para um processo burocrático? Né? Essas perguntas. Exatamente. Porque se você é só um facilitador de um processo burocrático, já tem inúmeras pessoas que fazem isso. Agora, o que você é, afinal? E é isso que a gente precisa pensar, né? Exatamente. Abrir um pouquinho o leque mental para se perguntar se isso está sendo efetivo. Se ele está sendo só um facilitador para pegar o documento ou se ele está trazendo realmente o benefício de ensinar a dirigir. Porque é isso que vai para o mercado. Né? E agora... pode falar. Não, pode. Eu vou dar um nó na cabeça da galera agora. Então vai. Pra gente já finalizar. Sim. Você tem mais alguma coisa? Não, vamos nessa. Eu vou dar um nó. Vai lá. Depois você vai falar que é negócio de conexão. Tá bom. Que é a tua área de mastermind. Então vai lá. Então olha só, eu queria fazer porque a gente está sendo bem prático aqui, a gente quer ajudar a pessoa, os empresários a dobrarem seu faturamento dentro desse prazo de 12 meses. Exatamente, tem resultado. E eles têm que assumir o compromisso. Exatamente. A gente vai dar mais uma tarefa de casa. Na aula passada nós falamos o que para eles? Olharem para onde? Pro mercado. Pararem de olhar para onde? Pararem de olhar para os concorrentes. Só que nessa aula eu vou fazer o contrário, Luísa. A missão de hoje é olhar para o concorrente. Lá eu falei para ele não olhar, para olhar para o mercado, mas era lá naquela hora, para ele parar um pouco de olhar e buscar olhar para o mercado, pro concorrente. Não. Lá eu falei para ele olhar para o mercado. Não olhar para o concorrente. Não olhar para o concorrente. Para olhar para o mercado, né? Sim. Agora, então na aula passada, se você está acompanhando a gente, você deve ter feito a tarefa. Você começou a olhar para o mercado, não olhou? Beleza. Agora eu vou falar para você olhar para o teu concorrente. Você já olhou para o mercado, você está olhando para o mercado, não tá? Opa, desculpa. Você está olhando para o mercado, não tá? E agora eu vou falar para você olhar para o teu concorrente. Sabe por quê? Veja o que os seus concorrentes fazem de igual. Veja exatamente o que eles... Fazem o que a gente fez. Começa a olhar no Instagram que você vai ver todo mundo falando a mesma coisa. Passar no exame, passar no exame, passar no exame, passei no exame. Ajude você a passar no exame. Agora, seja sincero. O que a sua empresa é? O que a empresa autoescola é? O pessoal só fala autoescola, mas na verdade o que ela é? Centro de Formação de Condutores. Mas no final ela só fala que ela faz os outros passarem no exame. Ela não fala nada de formação de condutor, ela não fala nada de ensino. Então começa a olhar isso. Começa a olhar o que os seus concorrentes têm e começa a mudar e melhorar com base no olhar no mercado, que foi a nossa primeira aula. Exatamente. Na é verdade, começa a observar. Afinal, os teus instrutores, como que eles ensinam? O que eles ensinam? Qual o processo? Tem feedback? Não? Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o teu aluno fecha a matrícula, o que você busca quando ele fecha a matrícula em saber dele? Né? Pô, não tem nenhum questionáriozinho? Boa pergunta. Tem que saber quais as experiências dele, quais questões emocionais, experienciais, né? Se ele pelo menos sabe escrever direito, analisar se de repente lá na frente ele vai precisar de um reforço ou não, essas coisas. Será que seu concorrente faz essas coisas? Né? E tem mais um monte de coisa. Isso aí é um grão de areia, né? Exatamente. Agora,
se essa galera quer realmente, num prazo de 12 meses, dobrar o seu faturamento, você já anotou aí qual que é o teu faturamento? Então vai lá, faz aí. Se não fez, veja, faz o levantamento, quanto que eu estou faturando. Porque dentro desse prazo eu vou dobrar meu faturamento. Exatamente. E aí nós vamos para um outro desafio para os próximos 12 meses, né? Exatamente. Que é dobrar de novo, né? Exatamente. Dobrar de novo. E aí? Esse é o objetivo. Exatamente. Então é o seguinte, olha só, resumindo, mercado de commodity, como que você sai dele? Exatamente. Sai de ser mais do mesmo para se diferenciar no mercado. E para isso você tem que criar o quê? Você tem que criar um processo, você vai ter que agregar valor, você vai ter que criar complexidade, né? Eu digo complexidade não na questão de coisa ruim, né? Não. Por exemplo, pelo contrário. Facilitar processos e focar realmente em coisas que te tragam resultado. Exatamente. Eu digo complexidade é valor. Por exemplo, eu gosto de falar de complexidade. Por exemplo, por que uma nona sinfonia de Beethoven ela ainda continua até nos dias de hoje, né? Como uma obra maravilhosa musical. E o funkzinho lá da esquina, daqui mais um tempo ninguém vai mais lembrar dele. Por quê? Porque na obra de Beethoven tem complexidade, tem beleza, tem alguém que realmente entende, né? Entregou algo de valor, ou seja, um conjunto de conhecimentos, de estudo dentro daquilo, entregou algo de valor importante. Agora, o funkzinho da esquina, não desmerecendo, mas não tem nenhuma complexidade musical. A pessoa para produzir aquilo mal conhece de música, não entende nem de teoria, mal de ritmo, essas coisas, não desmerecendo. Mas o que a gente está falando para você sair do mercado de commodity é você entregar algo de valor beneficiado que vai trazer, que vai resolver um problema, não é verdade? Exatamente. Então, você está começando um processo de expandir a tua mente para poder começar a receber novos conteúdos. Por enquanto a gente está pegando leve, né? Exatamente. Mas a gente vai pegar um pouquinho mais pesado. Passo após passo, para que você comece a compreender. Porque quando você explodir a tua mente para poder realmente chegar onde você quer, não é a gente que porque nós propomos, você aceitou o desafio. Aliás, e aqueles que não aceitaram o desafio que estão vendo esse vídeo na primeira vez? O que que a gente vai... como que a gente vai contribuir para ele entrar no projeto aqui? Olha, você falou na aula passada, você falou desse negócio do Mastermind. Você falou que dentro do Mastermind tem um jeito lá de conseguir as coisas. O jeito de você conseguir o que você quer em relação ao seu CFC, só que ter, digamos, o teu resultado tão esperado, tão sonhado em todos os sentidos, é você participar de um grupo, né, que ele pensa como você. Esse é o princípio do Mastermind. Exatamente, a conexão de mentes. Então explica pra galera também. Quando você fala de Napoleon Hill, né, que ele desenvolveu o método do Mastermind, o livro principal é o Quem Pensa Enriquece, né? Se tiver oportunidade, leia, você vai só investir o teu tempo. Aliás, Luísa, vamos começar a propor leitura pra galera, né? Esse é o primeiro, Esse é um bom ponto de Como partida. Que é o livro? Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill. Eu descobri, sabe quando que eu descobri o Napoleon Hill? Eu descobri lendo um livro. Eu era ainda meio adolescente, eu li esse livro chamado O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, de Lair Ribeiro. E o Lair Ribeiro, na época, ele falava muito do Napoleon Hill. Ele trouxe, ele foi um precursor dessa questão de Mastermind aqui no Brasil também. E ele falava, né? E aí eu fui pesquisado no Napoleon Hill, né? Ele, para quem não sabe, deixa eu só falar um pouquinho dele, porque a gente vai fazer a referência do livro. Exatamente. E aí você volta na tua dica aí, porque você é formada, eu não sou. Eu já li alguns livros, mas você que é formada no Mastermind. Mas assim, quem foi Napoleon Hill? Napoleon Hill foi um cara, foi convidado por um cara muito rico, bilionário na época, um grande do aço, o Carnegie, né? Isso, Carnegie. O Carnegie era
era o cara do Top aço, das né? galáxias lá. E aí ele viu esse jovem e ele falou: Napoleão, tem um projeto aqui para você. Eu quero que você comece a pesquisar a mentalidade das pessoas milionárias, dos ricos. E aí Napoleão Hill aceitou o convite e ficou por 20 anos, mais de 20 anos, estudando a mente das pessoas milionárias, das pessoas mais ricas, que tinham sucesso. E ele começou a desenvolver uma ciência que ele chamou ciência do sucesso, né, Luísa? Tô certo ou não? Não está completamente correto. E aí ele começou a descobrir, ele começou a entender o que essas pessoas tinham de diferente na sua mente. E aí entra o que você estava falando. Exatamente. E uma das coisas que ele descobriu é o quê? Que essas pessoas, elas estavam conectadas... pelas suas mentes. Que elas estavam conectadas com outras mentes que também tinham determinados objetivos. Exatamente. E compartilhavam as suas habilidades. Por exemplo, o Mark, ele é melhor que eu em determinado assunto. Exatamente. E daí eu conectando com ele, parece como que se eu estivesse entrando no mesmo padrão que ele conhece. E ao mesmo tempo, a minha habilidade, que é mais desenvolvida em mim e menos desenvolvida nele, conecta comigo e a gente consegue ter aí um mastermind, que é essa conexão de mentes, para que a gente obtenha um resultado aí comum e se desenvolva. Né? Que chegue ao objetivo. E por isso, né, Luísa, o que a gente fez? A gente buscou fazer uma comunidade, né, juntar os interessados, né, os CFCs interessados em obter esse sucesso. CFCs não, empresário. Empresários. É empresário, queremos um empresário lá. Exatamente, é o dono, exatamente. Se você não é dono, você é só gestor, gestor pode? Pode, mas traz o dono junto. Traz o dono também. Porque senão você vai estar vendo coisas que o dono vai estar vendo, aí você vai querer implementar, você vai ficar frustrado. Exatamente. E nesse caso, a mudança vai começar também do topo para baixo também. E se o gestor está vendo esse vídeo, e em vez dele convencer, manda o link do vídeo para falar, você precisa assistir aquele vídeo. Instrutor ou qualquer Não, instrutor não. Não para participar, mas se ele estiver assistindo esse vídeo. Não, instrutor ele pode, não. Ele vai convidar o dono. Mas nós temos conteúdo para instrutor. Esse não é conteúdo para instrutor. Sério, não. Instrutor não. Mas se ele estiver de curioso, ele vai convidar o dono para assistir. Não, né? se ele tiver de curioso, se ele cair por aqui, sim. Né? Mas esse é um bate-papo não é para ele. É para dono. Na verdade, o foco não é para ele. Exatamente isso. Tá bom. Ele, na verdade, vai convidar o dono do CFC, o empresário, para participar aqui com a gente. E também não no grupo. No grupo, esse convite no grupo não é para instrutor. Tá? Exatamente. Se depende de você, instrutor, tá vendo? Te respeito. Gostamos muito do instrutor, nós formamos instrutores, mas é um outro. Nós temos outras comunidades, são outros conteúdos. Exatamente. Aqui o papo reto com o dono de autoescola. Exatamente. E o grupo é para dono de autoescola. Nós não queremos instrutores lá. E é bom não vão lá. E é bom a gente... Se você for instrutor, estiver lá, nós vamos falar, cara, desculpa, mas aqui não é um papo para instrutor de trans, tem outros. Por isso que eu quis entrar nesse assunto. Para que a gente também explique para quem né, essas comunidades. Exatamente. Para que você seja mais assertivo também e não perca seu tempo. Porque se você estiver lá e você não tiver que estar lá, você também vai estar perdendo o teu tempo, né? Exatamente. Então, não vai estar dando a oportunidade para a pessoa que deve estar lá, muitas vezes, né? Então, é interessante. Resumindo o negócio. Você vai se você quiser. Se você aceitar o desafio, entra lá na comunidade. E a comunidade o que quer? Pra gente ir junto. Porque junto a gente vai... A gente vai chegar ao sucesso mais longe, né? Mais longe. Exatamente. Se quer ir mais rápido, vai sozinho. Se quer ir longe. Não, você quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir mais longe, você quer ir longe, vai acompanhado. Por quê? Porque sozinho você vai perder o gás. Não é verdade, Liz? Exatamente. Então, o que é uma brasa fora do braseiro? Ele vai apagar. Exatamente. E se você aceita o desafio e quer fazer esse caminho, quer percorrer, vamos junto. Porque tem um grupo de pessoas que vão estar pensando como você, vai estar contribuindo. Aliás, então a gente vai falar do grupo. Fala do grupo, que o grupo é fechado, aqueles recadinhos lá. O grupo ele é fechado, não vai ter um monte de blá blá blá. Eventualmente pode ser aberto para responder uma pergunta que a gente está precisando da sua opinião. Ou até mesmo participantes para alguma live, para alguma conversa aí, um bate-papo, mas vai ser isso. A gente vai avisar vocês de novos materiais ali, vai passar materiais exclusivos para que você possa já estar implementando dentro do teu CFC, abrindo a tua mentalidade
aprendendo, participando do nosso grupo de estudos aí de desenvolvimento, né? Porque é todo um processo para que você chegue ao teu resultado. Não é uma coisa que amanhã você vai ter o teu resultado e vai compreender tudo. Não. É um passo a passo, um processo. Por isso que a gente toca em um assunto de cada vez. Exatamente. A gente acaba passando alguns exercícios para você que está assistindo aí. Exatamente. A gente sempre passa exercício. E aí a dica de leitura? Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Exatamente. Pesquisa aí, compra, vai ler esse livro, tá bom? Então a dica de leitura aí. E no próximo vídeo nós vamos trazer mais um conteúdo importante. Só que dessa vez a gente não vai deixar Não vou falar qual é o próximo conteúdo. Mas ele é bem importante. Ele é bem importante, porque ele vai dar continuação desse aqui. Exatamente. Vai ser o teu próximo passo, tá bom? Resumindo, saia do mercado de commodity. Né? Exatamente. Não seja mais do mesmo, né? Exatamente. Luísa, valeu, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, A gente volta lá no próximo conteúdo. Com certeza. E eu, mais uma vez, quero convidar você a estar conectado nesse grupo. Esse grupo é fechado, não vai ter muita falação, vai ser bem coordenado. A ideia é sempre compartilhar pensamentos e conteúdos que nós estaremos fazendo aqui. Abriremos eventualmente para uma discussão de assuntos específicos, tá? Você deve falar, meu Deus, Marcos, mais um grupo, eu não aguento mais. Grupo de CFC. Olha, esse é especial por quê? Porque o foco aqui é realmente levar você para faturar o dobro. É um desafio para você, para tua equipe, para tua empresa. Por quê? Porque a tua equipe, ela precisa do teu resultado, tá? Ela precisa do teu resultado. E para ela ter resultado, para ela adquirir resultado, ela vai precisar do teu resultado, das tuas escolhas, das tuas decisões e da sua dedicação. Por isso que a gente está aqui, junto. Eu aprendendo com a Luísa aprendendo comigo. Eu não sei de tudo, eu cometi muitos erros também como empresário. Eu como empresário também cometi muitos erros, acertei bastante. E aqui juntamente com a nossa equipe, a Luísa, nós temos ali a Débora também administradora, nós temos psicóloga, nós temos pedagoga. Então toda essa galera que está reunido pensando realmente para que você realmente chegue nesse objetivo de dobrar o seu faturamento. Se dobrar esse seu faturamento em 12 meses já não vai ser legal? Então vamos lá para o processo. Exatamente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.